Agora estamos nesse quadro de resposta às perguntas que são encaminhadas por ouvintes, por espectadores desses programas. A pergunta para hoje é bastante polêmica. É a seguinte: qual é a posição bíblica sobre a pena de morte? E há pouco eu entrei aqui no estúdio, estava aqui a Luana e o Rodrigo, a Luana terminando o programa que ela estava conduzindo, e eu disse para ela assim: olha, hoje eu estou diante de um dilema. É complicado dar uma resposta conclusiva em pouco tempo. Mas vamos tentar olhar para a palavra de Deus e vamos refletir um pouco sobre essa questão. A pena de morte. Vamos primeiro olhar para a nossa Constituição, só para que todos saibam o que diz a nossa Constituição Federal de 1988, a última Constituição. No seu artigo 5º, ela expressa o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. Eu acentuo isso: a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade nos termos seguintes. Aí vai relatando os termos seguintes. E diz, mais adiante, diz assim: não haverá penas. Quais? Letra A, de morte. Não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, e assim vai. E aí esse termo aponta para a declaração de guerra, nos momentos lá, está autorizado pelo Congresso Nacional, ou referendado, pelo Presidente da República, pelo Congresso Nacional, quando ocorrido no intervalo de sessões legislativas. Então, compete privativamente ao Presidente da República com o referendo do Congresso Nacional. Bem, pena de morte, então, não está instituída, não está na nossa Constituição, na nossa lei maior, aqui no país. Mas há o quê? Há pessoas que estão advogando a causa da implantação da pena de morte no nosso país, especialmente olhando esse crescimento da violência, da agressão, de tantas mortes, de tantos assassinatos que estão ocorrendo em nosso país. É lamentável olhar as estatísticas diariamente, anunciando quantas pessoas foram mortas. Sempre assassinatos, homicídios de toda a natureza. É lamentável que isto esteja ocorrendo. Há poucos instantes o Rodrigo falou e lembrou o 5º mandamento. Ele disse: não matarás, diz Deus. E essa é a verdade. Ninguém de nós tem direito de tirar a vida de alguém outro por qualquer motivo. Eu como cidadão, você como cidadão, nós não temos direito. Deus estabeleceu esse mandamento exatamente em proteção à vida humana. Como a lei brasileira também diz que o direito à vida é inviolável. Esse é o direito que Deus estabeleceu. E a nossa vida deve estar nas mãos de Deus. Então, mas aí alguém pode dizer: mas há em alguns países que têm uma civilização cristã, têm em suas leis maiores a pena de morte. Como nós podemos olhar isto? E qual é o texto bíblico que normalmente se aponta nessas horas? Onde buscar, então, uma base bíblica para isto, para essa questão? Nós vamos ver que nós encontramos em Gênesis capítulo 9, versículo 6, uma palavra de Deus, que Deus disse a Noé, que a penalidade pelo assassinato intencional seria o seguinte, texto bíblico: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Deus está dizendo aqui que alguém atenta contra a vida humana, derramando sangue, que significa matando alguém, este não tem direito à vida. Ele agrediu a vida, ele é um perigo, uma ameaça à vida das pessoas. Os que defendem, então, a pena de morte, alegam que o assassinato intencional é um ataque à dignidade humana e à própria imagem de Deus. Eles se referem a essa imagem de Deus, porque diz no texto: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então,
alegam que é um desrespeito total ao ser humano e à vontade de Deus. E nós concordamos com isso. Qualquer assassinato, qualquer homicídio fere esses princípios, dignidade do homem e a própria imagem de Deus, que o ser humano foi criado na imagem de Deus, segundo a imagem de Deus. E aquele que, então, intencionalmente tira a vida por meio de assassinato, dizem os que defendem a pena de morte, que alegam a pena de morte, que essa pessoa perde o direito à sua própria vida. Na realidade, Gênesis está dizendo isso. Então, qual deve ser a nossa posição olhando esse texto sagrado? É claro que Deus estabeleceu aquele texto, essa verdade naquele momento, para segurar esses movimentos de agressão à vida humana. E que nós temos que ter um motivo muito forte para não matarmos, motivo forte nós temos. Não devemos ter motivo para nós próprios, pessoas humanas, nos vingarmos das pessoas que matam alguém. E aí se recorre também ao texto de Romanos capítulo 13, versículo 4, que diz, falando da autoridade divina, para reger a nação, reger toda a vida da humanidade, diz assim, não é sem motivo que essa autoridade traz a espada. Vejam que a espada era o símbolo de morte naquele tempo. De fato, nesse caso, aqui diz claramente que é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Romanos 13, 4. Bem, aqui está legitimamente dado à autoridade o direito de punir assassinatos, homicídios, etc. A autoridade existe para louvor do bem, como para castigo do mal. Mas aqui não está ainda declarando que nós temos que implantar essa pena de morte na autoridade. Ela deve vingar para castigar o que pratica o mal, diz ali. Castigar. Castigo pode ser de várias formas. Qual é a nossa posição? A minha posição pessoal. A autoridade existe de fato. Ela deve ser respeitada por isso. Nós devemos respeitar as autoridades, as leis instituídas, e que aquele que afronta os princípios, tanto da palavra de Deus como a legislação de um país, ele merece ser punido, porque ele é um perigo para a vida das pessoas. Ele não tem direito de continuar livre para continuar agredindo pessoas, maltratando pessoas, matando pessoas. Para isso existe a autoridade, existe a justiça. Pela justiça deve ser decidido o que deve ser feito com tal pessoa. No mínimo, uma pena de reclusão ou qualquer medida de acordo com a legislação. E aí nós olhamos para o Novo Testamento, que Romanos é do Novo Testamento. A autoridade existe para isso. O que acontece, e aí aqueles que argumentam a favor da pena de morte, eles alegam que foi a pena de morte abolida, ou dando muita liberdade para as pessoas, as pessoas perdem o respeito à vida. Eles perdem aquele medo de serem punidos. Então vão agindo livremente. Mas qual deve ser a nossa posição? Nós, como cristãos, como igreja, devemos, acima de tudo, ensinar que cada um deve cuidar da vida dele e dos outros. E jamais agredir a vida das pessoas. Não matarás, diz o 5º mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E tantos outros versículos que nos apontam isso. Nós devemos deixar esses assuntos na mão da justiça. Ela deve decidir a punição adequada para aqueles que afrontam a vida humana, que matam, que não respeitam as leis de Deus nem dos homens. E aí, esse problema do crescimento da violência. O problema que enfrentamos hoje não é, na realidade, com a pena de morte, mas sim com a sociedade em geral.
A sociedade perdeu o senso claro do certo e do errado, de o que fazer como cristãos na civilização ocidental. Está sendo substituído muito a vida humana por uma moralidade muito ambígua. É digno de pena de morte ou não é digno de pena de morte? E nós, então, temos que cuidar muito para que não sejamos pessoas que queiram adotar a vingança. A vingança. Quando Cristo estava lá no seu ministério de 3 anos, e uma mulher adúltera se aproximou dele, e o povo, os fariseus, os saduceus, em volta, e dizendo para Cristo, ela pecou, ela é adúltera, ela é por isso tem que ser aplicado nela a pena de morte. Porque no Antigo Testamento, uma mulher assim era apedrejada, era morta por apedrejamento. O que Cristo fez? Cristo se baixa e com o dedo fica escrevendo no chão. E antes disso ele disse assim para aqueles que estavam lá, ele disse, se alguém de vocês não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Aí ele se abaixou, escreveu com o dedo no chão, e daqui a pouco ele levanta e olha, todos os acusadores tinham sumido. Ele pergunta para a mulher, onde estão os teus acusadores? Não estavam mais aqui. E aí, eles não te acusaram, não te mataram? Não. Ela estava lá. Aí Cristo disse, eu também não. Vai embora. Vai em paz. Não peques mais. Cristo não aplicou a pena de morte autorizada no Antigo Testamento de apedrejamento de uma mulher adúltera. Cristo não o fez. Cristo usou o seu amor, o seu perdão. E eu digo hoje para nós como cristãos, nós precisamos dar oportunidade para as pessoas que pecaram, que toda sorte de pecado, e lembremos de novo que nós temos uma tendência de julgar que pecado é quem mata, quem rouba, quem adultera. Pecado são todas as transgressões de toda a lei de Deus. E por isso nós devemos também fazer o nosso trabalho de evangelização, de levar o evangelho de Deus, que é o poder de Deus para a salvação. E aí diz, em Gálatas, o autor de Gálatas diz assim, o fruto do Espírito. O fruto do Espírito qual é? É uma série de coisas, bondade, amor, domínio próprio, etc. E levando a palavra de Deus, através do qual o Espírito Santo atua no coração das pessoas, ele modifica pessoas para que tenham atitudes diferentes. E essa é a nossa missão no mundo. Oferecer oportunidades a todas as pessoas para que tenham oportunidade de se reconciliar com Deus, de terem novos pensamentos, novos princípios, e que o amor de Deus impere na vida das pessoas. Eu sei que é muito difícil você lidar com assassinos, com gente má, que não pensa na vida dos outros. É muito complicado. Mas não sejamos nós, como povo, juízes. Deixamos isso na mão das autoridades constituídas, especialmente o judiciário. Mas aí tem outro temor, diz alguém. Nós vemos julgamentos totalmente contraditórios. Um juiz declara sobre o mesmo assunto, afirma uma sentença, daqui a pouco o outro, analisando o mesmo caso, dá sentença totalmente oposta. Imagine se fosse a pena de morte existindo em nosso país. Com tanta confusão na aplicação das leis, imagine quantos inocentes poderiam estar sendo condenados à morte e quantos assassinos, de fato, escapando de punição por manifestação puramente casuística, puramente egoística, interesseira, também de juízes. Veja como é complicado esse assunto. Roguemos a Deus para que Deus ilumine a nossa nação e o nosso povo, a todos nós, para que saibamos nos conduzir como cristãos, respeitando a vida, ensinando os princípios de Deus, o Evangelho de Deus ao mundo,
para que o mundo entenda o valor da vida, entenda aquilo que Deus deu à humanidade. Se alguém derramar sangue do homem pelo homem, se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Essa é a lei do Antigo Testamento. O homem foi feito segundo a imagem de Deus, com essa dignidade, e assim devemos respeitá-lo. Eu sei que alguém gostaria que talvez que eu dissesse com termos mais categóricos, somos a favor da pena de morte ou não. Eu deixo nas mãos de cada um para pensar sobre estas verdades bíblicas. Deus nos dá oportunidades. Demos nós também oportunidades de arrependimento, de salvação para todas as pessoas. Pense nisto. Oremos para que Deus conduza a nossa nação, nossas autoridades e a todos nós com a sua orientação sábia, verdadeira. Amém.